O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos traz Paulo em Atenas. Atenas era o centro, a capital da filosofia, né, na Grécia. E Paulo está sozinho, seus companheiros de trabalho, a sua equipe de evangelização ainda não chegou. E ele está ansioso, está impaciente, e passeando pelo Areópago, né, ele percebe esses pagãos. Não quer dizer que não eram religiosos, eram super religiosos, eram multirreligiosos. Eles adoravam todo aquele pânteon, né, aquele monte de deuses da mitologia grega. E eles eram tão religiosos que ficaram com medo de ter esquecido alguma divindade importante e que ficasse brava com eles e mandasse algum castigo do céu. Então, Paulo encontra um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Bom, ele não aguenta e ele começa a falar. Era um lugar onde as novidades, as filosofias, o pessoal... Tinha gente que vivia disso, né? Do estudo e da troca de experiências e de conhecimentos. Pois bem, Paulo vai fazer uma pregação que, do ponto de vista, né, dos teólogos, é perfeita. Uma pregação para os pagãos. Tinha pregação para os judeus e tinha pregação própria, o anúncio para os pagãos. Paulo faz um anúncio, humanamente falando, perfeito. Ele começa elogiando, né, a chamada captação da benevolência. Fala: olha, eu vejo que de todos os povos, vocês atenienses são os mais religiosos. Eu vi até que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Pois bem, esse que vocês adoram sem conhecer, é dele que hoje eu venho falar para vocês. E começa um discurso maravilhoso, falando das estações do ano, da criação, do céu, da terra. Paulo cita poetas gregos. Paulo tinha uma preparação intelectual extraordinária, né? Era hebreu de nascimento, sabia o hebraico, e numa cidade grande, de cultura grega, né? E sabia o latim também. Ou seja, era uma pessoa muito preparada para isso. Só que o resultado não foi dos melhores. Aliás, foi um grande fracasso. O Paulo, quando ele fala, ele termina o discurso falando de um tal de Jesus e da ressurreição. Aí o pessoal, né, que Cristo tinha ressuscitado, o tal de ressurreição, eles pensavam que fosse uma divindade. Eles falam: outro dia nós te ouvimos. Porque para os gregos, voltar à vida, né,
O corpo era a prisão da alma, então o ideal era libertar-se do corpo, né? O mundo das ideias, do espírito. Pois bem, resta um grupinho, um tal de Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Um grupinho. Dizem que esse Dionísio foi o primeiro bispo da igreja de Atenas. Pois bem, Paulo sai dali e vai para Corinto. A partir da experiência de fracasso, onde ele gastou toda a sua eloquência para tentar convencer as pessoas, quando ele chega em Corinto, que era uma cidade portuária, muito grande, com 2 portos, né, de um tráfego grandíssimo de mercadorias, né, que vinham pelo mar, né, e cheio de carregadores, de gente braçal, assim. Ali Paulo fala, olha, quando ele vai pregar, ele fala, não quis saber de eloquência, nem de falar bonito, não quis saber de nada a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E para que a fé de vocês não esteja baseada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é a cruz. Pois bem, ali onde ele se apresentou, ele fala na primeira carta aos Coríntios, cheio de fraqueza, de debilidade, de temor, de tremor, ali foi um sucesso. Nasceram comunidades muito vivas, tanto que nós temos 2 cartas aos Coríntios, nenhuma aos atenienses. Pois bem, Deus tirou daquele fracasso de Paulo toda a teologia da cruz, que Paulo experimentou, vivenciou e foi transmitido. Tá bom, então, muito bonita essa passagem. O Evangelho de hoje, como estamos na preparação para o Pentecostes, continua nos falando do Espírito Santo. E hoje mostra uma função muito importante do Espírito Santo, de ser o guia que vai conduzir as pessoas à verdade plena. Primeiro, Jesus disse, eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Impressionante a humildade de Jesus, que aceita que a sua missão, enquanto estava presente na carne, tem o seu limite. Jesus sabe que essa missão só vai ser completada quando ele morrer, ressuscitar e mandar o Espírito Santo. Que muitas coisas que os apóstolos não entendiam enquanto ele estava vivo, entenderão depois, graças a esse guia. Irmãos, é como um guia que, quando você visita uma cidade, você vai a Aparecida do Norte, e aquela basílica é lindíssima. Você pode admirar e achar bonito, e andar, e visitar, e olhar, mas se você tiver um guia que te explique o sentido daquelas pinturas, daqueles mosaicos, o sentido da assembleia, daquela arquitetura, todos os sinais. A basílica é cheia de sinais, né? Se tem um guia que conhece e te transmite, você aproveita muito mais, você admira muito mais, você vai conhecer de verdade a finalidade para a qual foi construída aquela basílica. E você vai receber toda uma catequese que vai ajudar a tua fé. Assim também, se você visita um país estrangeiro, uma cidade, e você tem um guia que já conhece, ele vai te explicar os lugares mais importantes, mais bonitos, você vai ter uma ideia geral daquela cidade. Pois bem, no campo da fé, é o Espírito Santo esse guia turístico, esse guia que vai nos explicando, nos fazendo compreender em profundidade as coisas que Jesus disse. Ele não vai inventar coisas novas, ele vai aprofundar aquelas coisas que Jesus deixou. Porque, como fala Jesus, pois ele, o Espírito, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Assim como Jesus glorificou o Pai, o Filho estava sempre voltado para o Pai, e em tudo
anunciava e mostrava e revelava o Pai, o Espírito Santo em tudo vai mostrar, vai revelar o Filho. Ninguém pode, diz São Paulo, sem o Espírito de Deus dizer Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo, o grande tradutor, que ensina interiormente. É impressionante. Vocês viram, Paulo pregou para aquele monte de gente, uns falaram, outro dia te escutamos, e foram embora do mesmo jeito. Um grupinho acreditou e permaneceu e formou o núcleo da igreja de Atenas. Pois bem, por que aquele grupinho acreditou e os outros não? Um mistério. Mas a gente sabe que só se acredita, só se acolhe a palavra por obra do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a necessidade que todos nós temos desse Espírito. Com o Espírito Santo, a palavra de Deus nunca fica velha, nunca fica uma coisa morta. É o Espírito que a torna viva dentro de nós. É o Espírito que dá testemunho de Cristo dentro de nós. É o Espírito que nos faz chamar Deus de papai. Você pode estar... Jesus não chamava Deus de Abá, papai, só nas horas alegres, né? Cristo um dia estava muito com ele, falou, Abá, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos cristãos. Mas Jesus chamava Deus de Abá também no Horto das Oliveiras, quando já a sombra da cruz já estava pousando sobre ele e ele suando sangue. Abá, papai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Que beleza, irmãos. Quem tem fé, quem tem o Espírito de Deus, confia em Deus sempre. Não duvida do amor de Deus. Estou lendo Santa Teresinha esses dias, os escritos dela, é impressionante. Nos últimos 2 anos em que ela ficou doente, teve tuberculose e uma outra coisa gravíssima, e Deus tirou dela toda a sensibilidade, toda a consolação. Ela não sentia nada. E ela fala, nesses 2 anos, vivendo essa noite escura dos sentidos, né? Falou, eu fiz mais atos de fé do que todo o resto da minha vida. Ou seja, ela não sentia, Deus tirou essa consolação dela. Mas nem por isso deixou de confiar, deixou de acreditar, deixou de lutar, né? Diante daquele sofrimento, cada vez mais doente, cada vez mais doloroso, a dolorosa doença. Que coisa impressionante. O que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa? Por isso que nós possamos, nesses dias que nos separam do Pentecostes, domingo próximo é a Ascensão de Cristo, no outro já é a festa do Divino Espírito Santo. Possamos pedir a Deus, Senhor, envia o Teu Espírito, dá-nos o Teu Espírito, que Ele nos ensine, nos conduza à verdade plena. A verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito que nos conduz à plena comunhão com Cristo, com a verdade, a conhecer a Cristo, entender a sua vontade na nossa vida. Diante dessa circunstância, desse problema, dessa dificuldade, o que faria Jesus? Espírito Santo, me ajuda, me ilumina, me dá discernimento. Se a gente pede isso com sinceridade, irmãos, Deus, que nos ama com amor infinito, nos concede esse Espírito. Jesus nos prometeu, né? E que Ele nos conduziria à verdade plena. Tá bom, vamos então agora continuar nossa Eucaristia, dando graças ao Senhor, que através da sua palavra e do corpo e sangue de Cristo, nos quer comunicar o seu Espírito de amor. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, ó Pai, participar da vossa divindade.
mãos, de benevolência, de vossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, e sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, primeiro dia de passamento de Olegário Segato, e 30º dia celebramos de Francisco Fernandes de Araújo, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Amém.
Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, nesse mesmo horário, temos a Santa Missa, às 19 horas, e logo após, uma breve catequese. Amanhã será sobre as 7 dores de Maria, tema muito interessante. E logo mais terminada a missa, teremos uma breve catequese também sobre a Maria de Nazaré. Vamos ver o que Nazaré, como que Deus escolheu uma menina desse lugar, como era esse lugar, como se vivia as mulheres e os homens nesse lugar, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Antes de começar o nosso tema, só queria dizer uma coisinha. Hoje nós tivemos agora à tarde uma reunião, os padres da nossa forania, Nossa Senhora Aparecida, com o nosso bispo, e para ver um pouquinho a experiência que cada um está vivendo nesse tempo de pandemia, né? E a igreja está fazendo todo um esforço para tentar, aos poucos, gradualmente, recomeçar as missas com a presença do povo, que está faminto. Mas, apesar de todo o esforço, ainda não é possível, porque não depende só da igreja. Depende das autoridades, de decretos e de outras coisas. Então, pedimos, não vamos dar data nenhuma, para não criar expectativa em ninguém. Que tenham paciência. Por enquanto, continuamos como estamos fazendo, tá bom? Mas assim que tivermos alguma notícia, seremos os primeiros a dar com muita alegria dessa abertura gradual que deve acontecer, mas não sabemos ainda quando será possível, tá bom? Rezemos, confiemos no Senhor, vivamos cada dia e confiados de que Deus providenciará. Tá bom, temos aqui a imagem belíssima da Imaculada Conceição. Essa imagem retrata um pouco aquela mulher do Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 12, né? Mulher vestida de sol, né? Toda revestida da graça de Deus, que tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, simbolizando os 12 patriarcas no Antigo Testamento e os 12 apóstolos, o Novo Testamento, a igreja. Essa mulher representa toda a igreja, todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. E essa mulher é Maria. E ela tem a lua sob os pés. A lua é símbolo da instabilidade, né? Ora ela é cheia, ora ela é minguante. Maria está sobre a instabilidade, né? da vida, da lua. Tá bom. E no Apocalipse fala que essa mulher está gerando Cristo. Geme e sofre as dores do parto. A vida nossa também é uma contínua gestação. Maria gerou a Cristo, que foi arrebatado aos céus e ao Senhor, né? E ela ainda tem um tempo de luta, de refúgio no deserto. Tá bom. Mas hoje eu não gostaria de falar um pouco de Maria na glória, mas uma Maria humana, a Maria de Nazaré. É muito interessante, irmãos, vermos onde Deus escolheu para fazer crescer o seu Filho, Jesus. Conhecendo melhor Maria de Nazaré, onde era Nazaré, o que era Nazaré naquela época de Jesus, nós podemos conhecer melhor a Jesus de Nazaré.
e amá-lo mais e amar também muito a sua mãe. Eu espero que essas breves palavras possam ajudar um pouco a vocês. Algumas coisas talvez curiosas tá bom. Então, Nazaré. Vocês sabem que a Palestina é composta, na época de Jesus, de 3 grandes partes. A Galileia, no norte, a Samaria, no centro, e a Judéia, embaixo, onde fica Jerusalém e Belém. Nazaré fica na Galileia. É um povoado nas montanhas da Baixa Galileia. Os arqueólogos fizeram muitas pesquisas naqueles lugares, descobriram 19 pequenos povoados em torno dessa região montanhosa de Nazaré. Ficava numa encosta, na altitude mais ou menos de 340 metros, longe das grandes rotas, né? Naquela região que era da tribo de Zabulon. Pois bem, os arqueólogos pesquisando aquela região viram que não tinham estradas, eram trilhas. Talvez a única estrada era a que levava a uma cidade ali perto chamada Séforis, uma cidade que foi a capital da Galileia na época de Jesus. Nazaré era tão pequenininha, tão insignificante, alguns estudiosos falam que teria de 100 a 150 pessoas. Imagina. Outros mais generosos falam que de 200 a 400 pessoas. Mas de qualquer forma, era um povoadozinho, muito insignificante. Tão insignificante que não aparece nomeado nenhuma vez no Antigo Testamento. Vocês nunca vão encontrar a cidade de Nazaré no Antigo Testamento. Nem Flávio Joséfo, um grande historiador da época, que nomeou 40 e tantas cidades da Galileia, não nomeia Nazaré. E também o Talmud, que era o livro das tradições orais judaicas, que nomeia umas 60 cidades da Galileia, não nomeia Nazaré. Daí a gente pode entender aquilo que o Natanael, quando Filipe falou para ele, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. O Natanael fala, o quê? De onde? Mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Devia ter uma rivalidade entre Nazaré e Caná, de onde era o Natanael. O fato, irmãos, é que Deus escolhe aquilo que não é, aquilo que é pobre, aquilo que é pequeno. Foi aí que Maria vivia, José também, e Jesus vai passar toda a sua infância, depois de ter nascido em Belém, mas Maria e José saíram de Nazaré, foram para aquele recenseamento em Belém e depois voltaram, quando Herodes morreu. E Jesus vai crescer ali, 30 anos ali, no escondimento, no trabalho, na oração, na vida em família, né? Ali que Jesus vai crescer. Mas eu falei de Séforis, porque Séforis era uma cidade tipicamente romana, com ruas, com avenidas, e ali sim tinha trabalho para 2 carpinteiros. Porque imagina que Nazaré com 150 pessoas não devia ter muito trabalho para 2 carpinteiros. E como é que a gente sabe disso? Que Jesus certamente terá trabalhado em Séforis com José. Porque quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, ai de vós, fariseus hipócritas, que ficais nas esquinas, fazendo oração para que os homens vos vejam. Nazaré, irmãos, não tinha esquina. Eram umas grutas. As pessoas viviam em grutas que às vezes faziam um puxado de pedra ou de taipa, né? Mas eram grutas. Aliás, essas grutas têm uma característica, como tem no sul da Espanha, região de Granada, da Andaluzia, né? As cuevas, que eles chamam. É interessantíssimo, porque no frio o ambiente é quentinho, é gostoso, e no calor é fresquinho. Então, hoje são caras, inclusive, essas cuevas na Espanha. Mas no tempo de Jesus era mais ou menos assim. Eram essas covas. Se visita em Nazaré a casa de José, a casa de Maria. E se vê essa gruta que tinham também uns lugares
uns buracos onde eles guardavam os cereais e também captavam a água da chuva, a pouca chuva que caía, eles guardavam cuidadosamente, porque, irmãos, imagina como era a vida de uma mulher naquele tempo. Não tinha luz elétrica. A mulher tinha que cuidar de ter as lâmpadas com óleo, né? Não tinha luz elétrica, não tinha fogão elétrico também. A mulher tinha que cuidar do fogo, de manter o fogo sempre aceso durante todo o dia. Não tinha água encanada. Era a mulher que pegava água na fonte. Existe em Nazaré a fonte de Maria, né? Fonte de Miriam, onde certamente Maria tantas vezes carregou aqueles odres, aquelas ânforas grandes, pesadas, carregando água para casa, para comida, para se lavar, para as coisas todas. Não era fácil a vida de uma mulher naquela época. A mulher tinha um trabalho, sobretudo doméstico. Ela que fazia o pão. Essas grutas e essas casas eram mais ou menos tudo parentes, né? Havia muitos, a família não era aquela família pequenininha, mas eram os primos, os tios, os avós que viviam todos juntos ali. E às vezes tinham um grupo de 3, 4 casas, tinham um pátio comum. Nesse pátio tinha, usado por todas as famílias, um moinho para moer o trigo, ou a cevada, né, para fazer o pão, e tinha um forno comum onde faziam o pão. Imaginam, Jesus muitos dias deve ter acordado sentindo aquele cheirinho gostoso do pão, né, que fazia em comum, seja a moagem, seja a confecção e o cozimento do pão para todas aquelas famílias, aquele pequeno condomínio ali, né? Pois bem, e o que se cultivava ali? Nas encostas mais ensolaradas se cultivavam videiras de uva preta, né? Nos terraços, tinham terraços artificiais mais rochosos, onde cultivavam oliveiras. A azeitona era um alimento básico, né? E também faziam o azeite. Nos campos, no sopé da colina, se plantava o trigo, a cevada e o painço. Em lugares mais sombreados era possível cultivar verduras e legumes, né? E tinha, como já falei, brotava na extremidade ocidental um bom manancial de água. Já falei das cavernas escavadas nas encostas, né? E vocês sabem que Loreto tem as pedras da casa de Maria, de Nazaré, né? O que sobrou lá é a gruta. Os cruzados, quando os muçulmanos invadiram, levaram as pedras, puseram no navio e levaram para a Itália, e hoje é uma capelinha que tem em Loreto, né? A casa de Nazaré, a casa de Maria. E tinham essas cavidades onde guardavam, armazenavam cereais e também água. E, em geral, tinha um grande cômodo onde as pessoas dormiam, né? Todos juntos ali, inclusive alguns animais. Tinha umas cabras, né, para tirar o leite, umas ovelhas, e era um negócio assim bem de roça mesmo, né? Nazaré era uma vida de roça, né? Onde as pessoas, embora o trabalho da mulher fosse em casa, ela fazia o pão de manhã bem cedinho, ela costurava, ela fazia as roupas. As mulheres fiavam e preparavam sobretudo para o inverno, quando nevava no Monte Hermon, o vento frio esfriava toda a Galileia. E as pessoas precisavam estar preparadas com roupas quentes. Maria, com as mulheres da aldeia, fiavam, né, o algodão e faziam as roupas, os agasalhos para as pessoas, para a sua família, né? E já falei, mantinham o fogo sempre aceso, buscavam a água, cuidavam.
a mulher cuidava da educação da criança até mais ou menos os 7, 8 anos. Depois passava, sobretudo, para o pai, né? Conduzir, educar, introduzir o menino na vida do trabalho, na vida da sinagoga, na vida da oração. Existia uma religiosidade muito grande entre essas pessoas, uma religiosidade simples, diferente daquela de Jerusalém, do templo, né? Mas esses judeus tinham, todo o seu dia era recheado, era temperado pela oração, a bênção. Os judeus existiam 100 bênçãos durante o dia, tudo que iam fazer, quando acordavam, quando lavavam o rosto, quando comiam, quando andavam, tinham uma beracá, uma bênção a Deus por aquela coisa, né? E a bênção era sempre ascendente. Bendiziam a Deus pelas coisas, pela vida, pela luz, pela água, pelo pão, né? Pela casa, pela família, por tudo. Bom, é muito interessante conhecer um pouco a vida em Nazaré, porque a gente vê como que... E Cristo aprendeu com Maria, né, nos primeiros anos da sua vida, a rezar, por exemplo, o Shema Israel. Rezavam 2 vezes por dia. De manhã, primeira coisa, quando acordavam, recitavam o Shema, que é um trecho do Deuteronômio. Shema quer dizer, escuta, escuta Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. De manhã e à noite, todo santo dia, os judeus rezavam. Aprendiam desde criancinha. Por isso que quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o primeiro mandamento? Qual é o mais importante? Porque tinham 365 negativos, não faça isso, não faça aquilo, e 280 e poucos positivos. Uma floresta de mandamentos. Só os homens estavam obrigados a conhecer e a praticar também os positivos e os negativos. As mulheres, só os negativos. Mas quando perguntaram para Jesus, um escriba, qual é o primeiro, qual é o mais importante? Era uma pergunta muito pertinente. E Jesus, sem pestanejar, responde, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Todos os dias da vida de Cristo, quando tinha consciência, rezava, todos os judeus rezavam. Sabiam isso de cor, né? Mas era para eles como que o credo, era a profissão de fé deles, que alimentava o amor a Deus e a fidelidade a Deus todos os dias. Tá bom, mas só quero falar mais uma coisa. Então, esse ambiente era um ambiente campestre. Jesus, nessa casa, ele via sua mãe fazendo pão e colocando um fermento na massa. Ele via, no anoitecer, pendurar a lamparina no lugar mais alto. Ele via sua mãe varrendo a casa, procurando talvez alguma coisa. Quando Jesus vai fazer a sua pregação, vai falar dos mistérios do reino dos céus, ele vai usar todas aquelas imagens simples daquilo que ele vivia todos os dias. Uma linguagem assim maravilhosa, porque é cheia de exemplos, de coisas tiradas da vida. Não coisas complicadas, não coisas filosóficas, não coisas abstratas, tudo muito concreto, né? Ele vai falar dos animais, como a galinha. Israel, quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos sobre as asas? Ele via as galinhas correndo lá pelo quintal da sua casa. Os passarinhos, tinha muito passarinho em Nazaré. Diz que na época da primavera tinha uma flor vermelha maravilhosa que cobria os campos. E depois ele fala, olhem só os lírios do campo, eles não plantam, nem semeiam, nem ajuntam. E nem Salomão, em toda a sua riqueza, a sua pompa, se vestia como um deles. Via os passarinhos que também não trabalhavam, nem juntavam, e falavam, olha só, se eles não morrem de fome, se Deus os sustenta,
quanto mais vocês que são filhos. Ou seja, Jesus falava do reino a partir das coisas da terra. A natureza, a criação, os animais, as coisas do cotidiano, era o livro que para Cristo falava do amor de Deus, falava do reino de Deus. Digo isso, irmãos, porque a nossa espiritualidade, como era a de Maria, a de José e a de Jesus, dos apóstolos, era uma espiritualidade que brotava da vida, do contato com a natureza. Uma das coisas mais duras desse isolamento social é a gente ter menos contato com a natureza. Como é importante, né? Contemplar o pôr do sol e as plantas e ver a natureza. Tanta coisa bonita que Deus criou, né? E através das quais Deus fala conosco. Tá bom, irmãos, tem tantas coisas, mas eu não quero me alongar. Então, que Maria possa... Só uma curiosidade aqui, alguém poderia perguntar, mas o que será o que Maria preparava para comer? Né? Qual era a comida do pessoal lá em Nazaré? Né? A base da dieta era o pão, a azeitona e o vinho. A base da comida. Depois, eles comiam também feijão ou lentilha, né? E com alguma verdura. Depois, também complementava essa base figos, queijos ou iogurte. A coalhada, o iogurte, é tão antigo quanto Abraão, né? 1800 anos antes de Cristo, Abraão, quando aqueles 3 viajantes visitaram, né? Abraão colocou, né? Além, mandou fazer um cordeiro e tudo mais, mas ofereceu pão, coalhada, leite, né? É um prato típico daquela região e fazia parte da alimentação deles. De vez em quando comiam peixe salgado e muito de vez em quando comiam carne. Nas festas, na festa da Páscoa, nas festas mais importantes, sempre se matava o cordeiro, né? e se comia. Mas não era o alimento de todo dia, a carne, de jeito nenhum. Tá bom. Então as grandes preocupações do povo daquela época, dos nazarenos ali, era com a subsistência, né? Como sustentar a fome dos filhos e dos animais, mantê-los vivos, né? Como conservar também o grão para plantar no ano seguinte, e a subsistência e a honra. Eles tinham um cuidado muito grande em conservar a honra na família. Tem uns detalhes aí. Tá bom, mas vamos parar por aqui. Pra gente, eu penso que eu tive essa ideia porque eu penso nesse tempo da pandemia, quantas meninas e quantas mulheres em casa aprenderam a fazer pão e a desenvolveram os dons culinários, não é verdade? E, pois bem, Maria, nossa mãe, fazia isso toda semana. Né? Então, o segredo da vida cristã, o segredo da santidade, não é fazer milagres, não é ter êxtase, nem levitar, é fazer com amor as coisas rotineiras de cada dia. Santa Teresinha, a pequena via, toca exatamente nisso. Fazer com amor, fazer com carinho as coisas de cada dia. As pequenas coisas, que não é fácil, né? Mas Maria, nossa mãe, nos ensina, nos ajuda e tá bom, espero que possa ter ajudado alguém. Então, fazemos agora? Isso. Rezamos uma Ave Maria e encerramos. Agradecendo a Virgem Maria por ter nos dado o seu Filho Jesus e por ter nos recebido do alto da cruz, quando Jesus falou, mulher, eis o teu filho, falou para João, eis a tua mãe. Diz que a partir daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa, para a sua intimidade. Ah, que bom, se a gente levasse Maria para a nossa intimidade. Quanta coisa ela nos ensinaria, no silêncio,
nas dificuldades, nos sofrimentos. Ela não teve uma vida fácil de jeito nenhum. Nem em Nazaré, nem quando acompanhou seu filho até Jerusalém e o viu morto na cruz. Maria estava lá de pé, ajudando seu filho a fazer a vontade de Deus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Maria continuou ajudando os apóstolos que voltavam muitas vezes com fracassos, com sofrimentos, com perseguições, com todo tipo de humilhações, e Maria os encorajava, os exortava e os ajudava a continuarem firmes, a não desanimarem. Eu penso que, rezando essa Ave Maria, peçamos a Maria essa graça de podermos nunca desanimar, nunca desistir do amor de Deus, que é infinito por nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão da Imaculada Conceição, o Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom descanso, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.